da mensagem de hoje é No Mais Profundo. E a gente vai estar lendo um pouquinho lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo do 1 ao 9. Você pode estar acompanhando lá na tela. Eu vou estar lendo aqui. Versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. O homem que, no caso, era uma visão que Ezequiel estava tendo, e o anjo do Senhor estava levando ele nessa visão. Depois disso, no verso 1, disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pela cintura, pelos lombos. Algumas versões vão dizer. Versículo 5. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio, pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém? E quantos aqui gostam de nadar? Praia, piscina? Quantos aqui gostam de água? Tem gente que tem medo de água, né? Do mar. Eu gosto. E quando a gente gosta de nadar, né, de água, geralmente a alegria é a gente ir lá pro fundo, né, mergulhar, né, ficar só no rasinho não tem graça, né, acho que só as crianças, né, e olha lá, dependendo, porque a Pietra se deixar ela pulando na piscina lá no fundo e não tá nem aí. Então, mas quando a gente vai pra piscina, a praia, a graça é a gente nadar, né, mergulhar, ir lá no fundo e voltar, e o raso é sem graça, né, você vai lá, só molha o pezinho, mas Quando a gente está no fundo, né, a gente percebe que nós estamos, como é que é a palavra? Nós estamos dependendo da água ali, né? A gente não sente o chão, né? A gente não dá pé, né? Como falam, a gente fica totalmente dependente da água, né? Mas quando a gente está no raso, né, na beirinha, a água está no joelho, a gente tem o controle, não tem? A gente consegue ficar em pé, a gente consegue sentar, né? Dependendo quando é na praia. Se a gente tá na beirinha, vem a onda, a gente consegue controlar ali, né? Tem gente que toma uns caixotes, né? Mas quando a gente está no fundo, não. Quando a gente está no fundo, a gente fica dependente ali daquela água. A gente não alcança o chão, né? E aqui Ezequiel, ele está sendo levado numa visão, né? Como eu falei antes, pelo anjo do Senhor, que leva ele ao templo. No início lá fala que as águas saíam do trono do Senhor, né? Saíam do templo. No caso aqui as águas, o trono do Senhor representa Deus, né? As águas saíam de Deus e corriam por volta do templo, né? À direita, à esquerda. E Ezequiel, ele tem essa visão e ele vê fluir esse rio que dá vida ao deserto, né? Nessa visão, quanto mais eles iam andando, né? Quando falamos nos versículos lá, mais 500 metros, conforme eles iam andando, essas águas iam aumentando, né? A profundidade ia aumentando. Lá no verso 1 fala, né, que essas águas saíam do templo. Fala assim, eis que a água saía de debaixo do limiar do templo. E essas águas aqui são águas que dão vida, né? São águas que saem do trono de Deus. São águas que correm, que vão ali pelo deserto, pela visão que Ezequiel está tendo, e são águas que saem direto de Deus para fazer esse rio, né? Para percorrer esse caminho no deserto, e por onde ela ia passando, ela ia dando vida. Lá no versículo 8 e 9, a gente vê que
Depois ele viu que tinha árvores frutíferas, né? Que tinha vida, por onde esse rio passava. Então, essas águas aqui eram águas que davam vida, que dão vida. Representa a vida, representa a bênção da presença de Deus. Então, a gente percebe aqui que esse rio, na visão que Ezequiel tem, é nada mais, nada menos Deus mostrando para ele o poder dele, né? Que esse rio estava conectado com Deus, com a presença do Senhor. Que por onde elas passavam, essas águas passavam, tudo ganhava vida, né? O que estava morto ganhava vida. Então a gente consegue perceber aqui que esse rio estava conectado com Deus, esse rio que saía do templo, né? E era uma água que emanava do santuário de Deus. Águas que traziam restauração, que traziam cura por onde elas passavam. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, fala assim: Então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida. Aqui é só para a gente entender um pouquinho o que é o rio da água da vida, né? Que a gente está falando de rio, às vezes a gente pode ler essa passagem e talvez pensar assim, mas o que tem a ver esse rio que está saindo do trono de Deus? O que significa o rio? O que é o rio? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, fala assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quero destacar aqui com você a parte que fala, né, que sai do trono. O que é essa água que sai do trono? É o reino de Deus, é a presença dele. Então, o rio representa nada mais, nada menos como a presença de Deus. Então, essa água que sai do trono, que sai de Deus e percorria por todo o tempo. E mais aqui, no final do versículo, né, que fala que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui a gente vê também a representação, né, de Jesus. Né? Jesus foi o Cordeiro, né, que morreu por nós, né, representado. E Jesus aqui, ele tá sendo... A gente vê aqui que o Cordeiro, né, fala de Jesus. Então, esse rio representa a presença de Deus e a gente vê também que nós precisamos dessa água viva para a nossa vida. Nós precisamos de Jesus, né, para a nossa vida. Lá em João 14, versículo 4, a gente vê Jesus que ele estava sentado perto do poço de Jacó e ele explica para a mulher samaritana a respeito da água, né? Que ela queria água, né? Queria beber água. E Jesus fala para ela, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No caso que ele está falando dele, né? Aquele que me aceitar como seu único suficiente Salvador, nunca mais terá sede. Ele não está falando de uma sede física ali, né? Para aquela mulher. Pelo contrário, a água que eu lhe der será fonte para jorrar para a vida eterna. Então, só para a gente entender aqui o contexto, o rio de Deus é a presença do Senhor, é Jesus em nossas vidas. Que nós precisamos buscar todos os dias e procurar querer estar no nível mais profundo em intimidade com Ele. Não somente com as águas lá no tornozelo, no joelho, nos lombos, como a gente leu aqui nessa visão que o anjo deu para Ezequiel, né? Conforme eles iam andando, conforme eles iam querendo mais saber, né? Buscar mais desse rio, eles iam chegando mais no profundo. E Jesus é a água viva, Jesus é a água da vida. É a água que cura, é a água que sara, que transforma, que liberta. Então, nós precisamos deixar esse rio fluir dentro de nós, também. E por ele nós temos esse acesso ao Pai. Então, é através de Jesus, é através do Cordeiro que nós temos acesso ao Pai, né? A partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e temos esse relacionamento com Deus. Jesus, ele é uma extensão do próprio Deus, né? Então, ele figura a ação da obra do Espírito Santo. Então, se nós queremos, é simples, né? Nós precisamos só permitir que ele entre, né? Que esse rio flua dentro de nós. E esse rio, nessa visão aqui de Ezequiel, é um rio que faz só o que Deus pode fazer, né? Mais na frente a gente vai ver um pouquinho que o rio, ele deságua, né? Ele vai lá pro Mar Morto, né? Hoje em dia, se a gente for ver, não sei quantos aqui já viram o canal da Israel com a Aline. Israel com a Aline, né? Israel com a Aline. Ela mostra os lugares tudo de Israel. Aí tem um vídeo dela no YouTube que ela tá lá dentro do Mar Morto e mostra que dentro do Mar Morto, no fundo, tem plantinhas, tem uns peixinhos. Mar Morto, a gente sabe que é um mar
tem muito sal, né? Então, não tem vida, né? Por causa do sal, que é muito forte, qualquer coisa que peixe, né, que cai lá nele, que vem do Rio Jordão e deságua nele lá, morre. Mas a gente vê nessa visão que Deus está mostrando para Ezequiel o poder desse rio, né? O poder desse rio, que ele vai, percorre o templo e mais na frente a gente vê que ele frutifica, né? E hoje em dia, em nome de Jesus, se Deus quiser, todo mundo vai lá, que eu também tenho muita vontade de ir lá, a gente pode ver lá que no Mar Morto tem vida. Tem plantinhas, tem peixinhos pequenininhos. Então, a gente vê essa profecia se cumprindo, né? Então, a gente vê verdadeiramente o poder de Deus, né? Que é real. E em nossas vidas também, né? O poder dele que é tão poderoso para fazer esse mar, né? Ter vida, a gente pode trazer para a nossa vida também a presença dele, né? Em nossas vidas, que é tão poderosa para nos trazer vida, nos trazer cura, restauração. Amém? E então, eu quero deixar aqui, tirar algumas características com você desse rio, né, que a gente pode encontrar aqui nessa passagem de Ezequiel. 3 características que eu posso tirar desse rio, né, que emana do trono de Deus. A primeira delas é determinação. Determinação, a gente pode olhar lá quando as águas estão no joelho, né, no joelho, no tornozelo, no joelho e na cintura, né, nos lombos. Quem quer ir mais fundo com o Senhor, né? Quando nós queremos ir mais fundo com o Senhor, nós temos essa determinação. Nós não nos conformamos com o raso, né? Nós não nos conformamos com as águas só nos tornozelos, no joelho. A gente quer ir mais fundo. Quem quer nadar, quem gosta de nadar, faz o quê? Vai para o fundo, né? O raso não dá, né? Não dá para você mergulhar, para você praticar, né? Para nadar. E então, a primeira característica que a gente tira dessa passagem aqui, que podemos encontrar no Rio, é a determinação. Se nós queremos chegar lá, nós precisamos de determinação, nós precisamos querer. E isso envolve busca diária, relacionamento com Deus, né? Então, tem uma frase que diz, eu sempre falo ela, a gente percebe quanto menos nós ouvimos a voz de Deus, significa que estamos menos perto dele, né? Então, isso significa nós precisamos ver e ter essa busca diária, esse relacionamento com o Senhor, se nós queremos ir mais fundo nesse rio. E é sobre não querer apagar o Espírito Santo, né? Muitas das vezes a gente deixa a nossa vontade falar mais alto, né? E a gente esquece de saber qual é a vontade dele, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:19, é muito grande esse versículo, fala assim, não apague o Espírito. O que ele quer dizer aqui, né? Que não apagar o Espírito, né, é não apagar a ação da obra de Deus em nossas vidas, né? Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós queremos entrar mais nesse rio, nós vamos estar mais cheios dele, nós vamos transbordar, nós vamos estar mais cheios do Espírito Santo. Então, e lá em Tessalonicenses fala, não apague o Espírito, né? Se nós queremos mais, nós precisamos ter essa determinação e não deixar que essa obra de Deus, né, se apague dentro de nós, dentro da nossa vida. O que Deus faz não depende só dele, né? Depende de nós também, nós precisamos querer. Nós precisamos, se nós queremos, nós precisamos decidir e querer e prosseguir. Depende de mim e depende de você. Não sei, acho que todo mundo que sabe boiar. Todo mundo sabe boiar? Quando a gente está aprendendo a boiar, né? Nós precisamos praticar, né? Senão acontece o quê? A gente afunda, né? Então, nós temos que ter essa determinação, né? Não, eu vou conseguir, vou vencer, vou aprender a boiar. Então, a vida com Jesus é a mesma coisa. Não, mas eu não ouço a voz de Deus, eu não ouço Deus falar comigo. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter esse relacionamento de busca diária, né? Quanto mais perto estamos de Deus, mais perto nós vamos ouvir a voz dele. Então, é sobre buscar, né? É sobre relacionamento. As águas nos tornozelos, lá em Ezequiel 47, capítulo 3, a gente leu, quando fala das águas que eles andaram mais 500 metros
e as águas batiam no tornozelo, né? Uma pessoa que a água está no tornozelo, o que pode significar, né? Quando a gente vê que a gente está lá na praia e a água está batendo aqui, a gente consegue o quê? A gente consegue correr, né? A gente consegue ficar em pé, não cai, não afunda. Então, essa pessoa que a água está no tornozelo, ela ainda corre e segue para onde ela quiser ir, não é mesmo? Segue por si só, né? E essa pessoa ainda consegue mudar de direção. Então, quando nós estamos em relação à intimidade com o Senhor, né? Quando nós estamos com as águas no tornozelo, o que acontece é o quê? A gente ainda dá ouvido para a nossa vontade, né? Deus fala, não, faz assim, mas a gente vai lá e muda de direção. Fala assim, não, eu consigo ir sozinho com os meus pés, tá rasinho. Né? Então, as águas nos tornozelos significa isso. As pessoas que estão nesse nível, quando vem o menor sinal de problema, embora que esteja com os pés lá no rio, tem um pouquinho de Jesus lá, mas ela começa, sai fora. Né? Fala assim, não, eu consigo sozinho. Não preciso de Jesus, não. Então, as águas nos tornozelos significa mais ou menos isso. Sobre o nível de intimidade que temos, né? Quando vem as situações, quando vem os problemas. Nós vemos também, quando a gente chega lá, sobre as águas no joelho, né? Que seriam as águas no joelho. Eles andam mais 500 metros e as águas estão batendo no joelho agora. Do tornozelo subiu mais um pouquinho para o joelho. Sabe quando a gente está com vontade de orar, mas a gente fala assim, não quero orar. Eu sei que preciso orar, mas não quero orar hoje. É tipo esse nível, entendeu? A gente está ali, mas ainda não tá fundo. Então a gente ainda consegue, né? Consegue pular, consegue ficar em pé, a gente não afunda ainda, né? Então as águas no joelho seria tipo isso. Nesse nível a gente já não sente mais livre para fazer o que quer, mas é um nível espiritual que nós estamos aprendendo a obedecer. Né? Quando as águas no joelho, a gente pode entender que é um nível que nós estamos aprendendo a obedecer. Peraí, vieram os problemas? Não, peraí, mas agora eu tenho Jesus. Estou um pouquinho mais íntimo dele, mas peraí, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer para mim, né, sobre essa situação. Eu acho que eu vou obedecer. Peraí, acho que eu vou orar, acho que eu vou obedecer. Então, as águas no joelho significa isso, né? É um tempo de humilhação e dependência de Deus, né? E nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus, amém? Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Fala para o seu irmão do lado. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Aí a gente vê que eles andam mais 500 metros. E as águas estão batendo aonde agora? Estava no tornozelo, no joelho. Aonde que as águas estão batendo agora? Lá nos lombos, né? Na cintura. Já cresceu mais um pouquinho. A intimidade já está aumentando um pouquinho com Jesus. Nessa fase, né, as pessoas que estão nessa fase das águas nos lombos, nas cinturas, nos fala de um tempo de assumir responsabilidade maior para edificar o reino de Deus. É quando a gente decide, fala assim, não, vou andar com Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, vou andar com Ele. Não importa o que vier, eu vou cumprir, vou obedecer com essa responsabilidade que Ele me deu, né? Que eu decidi caminhar com Ele. Mas a gente vê, por outro lado, que certamente isso vai implicar em algumas coisas, né? Nós vamos precisar renunciar a algumas coisas, nós vamos precisar renunciar a algum tempo nosso, talvez alguns finais de semana, né? Nosso, porque nós decidimos caminhar com Jesus, nós decidimos fazer a vontade dele, nós decidimos seguir o chamado, o propósito que ele tem para a nossa vida. Então, nós precisamos andar em obediência, né? Com ele. E esse nível é bom, mas não é ótimo, né? As águas na cintura ainda dá para entrar mais um pouquinho. Mas é um nível bom, porque faz parte do processo, né? Que a gente está lá aprendendo, em obediência e reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Então, se você encontrar nesse nível de água na sua vida espiritual, tenta mergulhar mais fundo um pouquinho. Vai lá, continua, não desiste não. Busca mais um pouquinho. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele deseja ardentemente conduzir você para as águas profundas. Assim como Ele mostrou naquela visão Ezequiel, levou ele até as águas profundas, não desiste. Por mais que seja difícil, né? O mundo hoje é difícil demais a gente falar, não, eu sou cristão. Eu ando com Jesus. Aí sempre, né? Tem aqueles que zombam, enfim. Mas não desiste, não. O Senhor deseja que nós o busquemos em espírito, em verdade e de todo o coração. Que nós tenhamos esse relacionamento com Ele.
porque ele precisa, né, a fim dele cumprir o propósito que ele tem para nossa vida. Como ele vai cumprir o propósito que ele tem para nossa vida? Se nós permitirmos isso, se nós nos abrirmos para ele entrar em nossa vida e deixar ele, né, nos conduzir. E a segunda característica que a gente vê nesse rio já é lá no nível das águas profundas, né? A pessoa que está no nível das águas profundas, a gente pode ver, entender como rendição e entrega, né? Quando a gente já está no nível de nos rendermos e nos entregarmos totalmente à vontade do Senhor. Qualquer coisa que vier, que acontece, a gente fala assim, não, peraí, deixa eu ver o que Jesus quer. Deixa eu ver o que ele fala para mim sobre isso. A gente já vai no automático. Fala, Jesus, o que você quer? Confirma aí no meu coração. Esse é o nível das águas profundas. E é o nosso destino, né? Amém? Quando o pé ele já não alcança mais, né? Quando a gente está lá no fundo, a gente não tem mais controle, né? A gente tem que nadar. Se não nadar, acontece o quê? Afunda. Mas nesse rio, mesmo se a gente perder o controle, se a gente afundar, acontece o quê? A gente está com Jesus, né? Então, ele está lá conosco. E esse rio nos carrega, né? Se nós nos afundarmos, mas Jesus estiver lá, a gente não morre, porque a gente sabe que esse rio é um rio que nos traz vida, é um rio que vai nos carregar para a direção correta. E Deus ele está no controle e ele está no governo de todas as coisas. Então, não tem por que temermos, né? Não precisamos temer o profundo, né? O profundo em Jesus. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo, existe a necessidade de rendição, né? Quanto o Espírito Santo ele se relaciona conosco. Então, nós precisamos todos os dias querer nos relacionar com ele, nos rendermos mesmo de verdade e saber, né? Querer entregar a nossa vida e sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Aí talvez você possa estar se perguntando assim, mas como que eu me rendo? Como que é se render? O que eu faço? Eu só chego assim, ajoelho e estou rendido? Como que é? Se render é entregar as nossas vontades para ele. É entregar o nosso coração, é entregar a nossa mente, é entregar as nossas vontades. Lá em Lucas 22, no versículo 42, fala assim, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui Jesus, Jesus estava falando com Deus, né? Nessa passagem aqui. Mesmo ele sabendo do sofrimento que estaria por vir, mesmo sabendo do sofrimento que ele enfrentaria, o que ele fez aqui? Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele se entregou e se rendeu aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Então, ele, apesar do sofrimento, ele entregou a vontade dele ao Pai, acima da própria vontade dele. Então, que exemplo, né, que nós temos do próprio Jesus entregando a vontade para o Pai. E o ato de se render é isso, é entregarmos as nossas vontades, né, para Jesus. Entregar nossa mente, pensar de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 4:8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, né? Então, o que é entregar a nossa mente para Jesus? É sobre isso aqui, né? É sobre entregar tudo, né? Que é amável, respeitável, é entregar tudo para ele. É se revestir de Jesus, né? É viver Jesus intensamente para que as pessoas vejam Jesus em nós. É sobre ir mais profundo nele. Então, se render nos permite viver perto de Deus. Quer viver perto de Deus? Relacionamento, rendição e entrega. E isso requer nível de entrega, relacionamento, renúncias, muitas vezes vão haver renúncias, entrega, oração e jejum. Então, este é o nível das águas profundas, que é o 47, versículo 5, fala lá, né, que eles chegaram nas águas profundas. Então, esse nível é o nível espiritual, né? É o nível espiritual do sobrenatural de Deus. Então, se nós nos encontramos nesse nível hoje, agora nós já não precisamos mais guiar a nossa vida, né? A nossa vida já está sendo guiada. Já está no curso do rio, né? A gente já vai com a correnteza, né? E esse rio é Jesus. É Jesus que nos guia, é Jesus que guia a nossa vida.
Então, você é levado pela correnteza do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Fala para o seu irmão aí, mais uma vez. Mergulhe uma vez que você nunca mais sentirá falta de nada. Amém? E a terceira característica que a gente pode encontrar nesse rio é um rio que dá vida. Lá em Ezequiel 47, no versículo 8 e 9, fala sobre esse rio que dá vida. Fala assim, capítulo 8 e 9. Então me disse, estas águas correm para a região do leste, descem ao Vale do Jordão e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 9, todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. A gente já pode ver, né, como eu falei, essa profecia lá no Mar Morto, que tem vida, né? Essa profecia se cumprindo. Então, hoje, se nós formos lá, a gente vê essa profecia se cumprindo. E é isso que esse rio, né? E é isso que esse rio faz na nossa vida. Ele traz vida para nós. Lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Quem é que traz vida para a nossa casa? Quem é que traz vida para o nosso casamento? Quem é que traz vida para a nossa família? É Jesus. Nós precisamos ir mais fundo em Jesus. Nós estávamos mortos sem Ele, né? Mas graças ao sacrifício que Ele fez por nós na cruz, nós temos vida. Nós temos vida em abundância e vida eterna. E nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida através da regeneração. Regenerar, gerar de novo. Né? A partir do momento que nós reconhecemos Ele como nosso suficiente Salvador, passamos pelas águas, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós nascemos de novo. E nessa manhã, eu queria deixar uma pergunta para a gente refletir. O quanto você está se envolvendo com esse rio? Como está, né, para todos nós, como está a nossa vida em relação a esse rio? Que nós não possamos permitir que as situações, né, da vida, a morte, brigas, se instalem, né, nas nossas emoções, dentro da nossa casa, na nossa família, no casamento e na nossa finança, que nós possamos permitir que esse rio comunique o seu poder de vida em nossas vidas. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo habite dentro de nós e comunique esse poder dele dentro de nós e através de nós para outras pessoas também. Nós precisamos, mais para isso, nós precisamos buscar intensamente. E ele tem uma nova vida para nós, amém? Ele tem uma nova vida para mim, para você. Ele tem a melhor experiência para nós, né? Quando... Lembrei de uma coisa que é interessante. Quanto mais fundo os mergulhadores vão na profundeza do oceano, melhor deve ser a experiência, né? Eu nunca fui tão profundo, mas deve ter, com certeza, tem várias espécies de peixe, né? Então, quanto mais fundo um mergulhador vai no oceano, ele deve ficar maravilhado, porque encontra muitas coisas, muitos peixes diferentes, né? Então, quanto mais fundo nós vamos no Senhor, melhor é essa experiência que nós temos com Ele, amém? Para concluir já, a gente, olhando para essas características desse rio, para nós refletirmos, né? Aonde nós estamos nesse rio hoje? Qual o nível? Será que esse rio hoje está batendo nos nossos tornozelos, no nosso joelho, nos pés? Ou será que a gente já está lá, nadando lá nas profundezas? E será que nós temos permitido esse rio conduzir vida em nós? Né? Vida em nós, eu digo em todas as áreas, né? Começando em nós e através de nós, né? Dentro da nossa casa e por aí vai. Será que nós temos permitido esse rio conduzir vida em nós? Conduzir cura, transformação, relacionamento? Quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Né? Não precisa responder, responde para você. Se a resposta for pouco tempo, nós precisamos nos relacionar mais. Né? E quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, é porque estamos ficando distantes da sua presença. Então, nós precisamos diariamente ter esse momento, né, de relacionamento, de busca diária, devocional, porque se nós decidimos andar com Ele, caminhar com Ele, nós precisamos conhecer mais sobre Ele, não é verdade?
A fonte do nosso regozijo é Jesus, é o rio. E é no Senhor, né? Aí eu botei um exemplo aqui de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, quando eles estavam cantando lá, louvores e oravam quando eles estavam presos, eles estavam presos, imagina aquela situação, né? Eles estavam presos, estavam numa situação que ninguém gostaria de estar, né? Mas o que eles estavam fazendo? Orando e louvando o Senhor e cantando. Por quê? Porque o rio fluía dentro deles. Porque eles tinham essa presença forte, né? De Jesus, né? Então, eles, apesar do momento, da situação, eles não se deixaram levar, né? Pela situação e eles se regozijavam ali, né? Cantando e louvando ao Senhor. Eles estavam presos, não era uma situação confortável, mas a gente vê, né, que só é a essência desse relacionamento, quando nós temos com o Espírito Santo, é só a essência desse relacionamento com o Espírito Santo que nos traz essa alegria, né? Então, essa palavra que eu queria deixar para nós nessa manhã. Só recapitulando aqui, você levar para o seu coração nessa manhã, se você quiser anotar, sobre as 3 características do rio, né? A primeira delas é a determinação. Nós precisamos de determinação. Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e não se conformar somente com as águas baixas. A segunda dela é a rendição e entrega. Por completo, entregar o nosso melhor para Jesus. E a terceira característica desse rio é que é um rio que traz vida. É um rio e permitir que ele traga a vida plena para a nossa vida, né? Para nós, em todas as áreas. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém? Sirlene está mais doce. Sirlene está mais doce que um cadinho. Vou fazer uma pergunta para você, para a gente caminhar para o final. Em qual nível que você está? Faz uma pergunta para a pessoa do teu lado. Fala assim, qual nível você está? Uma pergunta, né? Você falando sobre níveis, em qual nível você está? Às vezes a gente tem teoria demais e prática de menos, né? Em qual nível a gente está? Às vezes a gente se conforma com uma vida muito rasa, quando Deus tem uma vida tão profunda, né? Às vezes a gente se conforma com o dia a dia. Acorda, rotina, né? Quem tem rotina aqui? Quem é o da rotina? Suela é da rotina, você tem rotina? Tem gente que tem rotina, né? Acorda no mesmo horário, dorme no mesmo horário, tem a hora certinha. E às vezes a gente entra na rotina de tudo. De tudo. E a gente começa a viver uma vida superficial, sem se aprofundar em nada. Eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com você. Identidade gera um comportamento. Comportamento gera resultado. Às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não muda o comportamento. Às vezes a gente quer mudar o comportamento, mas não sabe a nossa identidade. A gente vive olhando para metas, mas não muda comportamentos para chegar até lá. Então, a identidade gera um comportamento. A minha pergunta para você essa manhã é: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? E os seus comportamentos, eles têm trabalhado para você chegar no resultado? Identidade gera comportamento. E só os comportamentos geram resultados. Amém? Romanos 12, versículo 2 vai dizer assim: não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai vós. A gente quer um novo nível, né? A gente olha para o rio e a gente consegue enxergar pessoas nadando no profundo. E a gente vive de ver vídeo na internet vendo gente nadando profundamente. A gente conhece pessoas que nadam profundamente. Você vê, nossa, eu queria ter esse nível de vida com Deus. Eu queria poder entender a palavra dessa forma. Eu queria poder interpretar desse jeito. Eu queria ser assim. Mas e aí? Nós temos mudado comportamentos para alcançar o resultado? Transformai vós. Quando fala assim, transformai vós, não está falando transformai as pessoas à sua volta. Não, a palavra é transformai aqui dentro.
dentro de nós, a gente vive de querer mudar os outros, né? Não é assim no casamento? No casamento a gente vive querendo mudar o outro. Quando a gente deveria estar mudando a gente. Né? No trabalho a gente quer mudar o patrão. Né? Quando a gente deveria estar mudando a gente. Um dia eu fui pedir um aumento para o meu patrão. Lá no Brasil. Muito meu amigo ele. Muito mesmo, de verdade. Eu pedi um aumento a ele. Ele virou para mim e falou, você quer um aumento? Eu falei, quero, ele produz mais. Aí eu fiquei olhando para a cara dele com uma raiva, sabe? E ele falou assim, para eu te dar mais dinheiro, você precisa me dar mais dinheiro. Você precisa me dar o dobro do que eu vou te dar. Você quer mais dinheiro? Produz mais. A gente quer mudar os outros. Mas melhorar a gente não quer. Palavra difícil, dura, mas é uma verdade. Fica de pé no teu lugar. E eu vou te perguntar mais uma vez, em qual nível você está? Em qual nível você está? Você está no nível de águas rasinhas, né? Vivendo a vida superficial com Deus. Você está numa vida mediana, vivendo, se acostumou com o medíocre com Deus. Aquela oração de vez em quando, vem no domingo ouvir a palavra, né? Ou você está no nível profundo. Ou você está no nível, não, eu nem quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Em qual nível você está? Identidade geram comportamentos, comportamentos que geram resultados. Então, a gente fala muito sobre várias coisas. Conquistar, alcançar, ser, acontecer. A gente olha muito para ser, mas não muda o comportamento de agora para chegar até lá, né? Já viu aquela máxima? Se você quer emagrecer 10 quilos daqui a um ano, começa a dieta agora, né? Porque não é de um dia para o outro que você vai emagrecer. Não é verdade? A não ser que você faça bariátrica. E mesmo assim, é um mês para você perder um peso considerável. Mas algo tem que começar a ser feito. Então nessa manhã eu te convido a fechar os teus olhos e você pensar comigo mais uma vez. Faz a pergunta para você, ao invés de eu fazer ela para você, você vai fazer para você mesmo. Diga para você, dentro de você, em qual nível eu estou. Qual nível de intimidade com Deus eu estou. Qual nível de relacionamento com Deus eu estou. Nós queremos dizer que temos um relacionamento íntimo com Deus, mas nós não nos encontramos com Ele. Em qual nível eu estou? Essa é a pergunta que você tem que fazer nessa manhã. Em qual nível eu estou? Em qual nível eu desejo chegar? E quais são as coisas, os comportamentos que eu necessito mudar? Espírito Santo, vem nesse lugar. Ministra aos corações. Ministra aos nossos corações, Jesus. Vem nesse lugar, Senhor. Flui a tua presença aqui. Nós te damos liberdade, Jesus. Clamamos, vem. Vem. Você pode apresentar ao Senhor nessa manhã aquilo que tem impedido você de alcançar os resultados. Deus nos chama para ser inconformados. Transformai a vossa mente. Não seja conformado. Você pode apresentar ao Senhor as áreas que você tem sido conformado. Você pode apresentar a Ele, abre a sua boca. Faz uma oração nessa manhã. Diga, Jesus, eu quero mais. Eu quero sair desse nível raso. Eu quero sair desse nível inicial. Eu quero algo mais profundo. Eu quero ir além. Quero viver uma experiência contigo. Eu não quero viver de domingo em domingo com o Senhor. Eu quero uma vida diária. Eu quero uma vida diária. Me ensina a ser assim. Seja sincero, diga, me ensina a ser assim. Desperta, Espírito Santo, nosso coração. Desperta, Espírito Santo, o desejo de ir além. Oh, Jesus, te adoramos, Pai.
Te adoramos porque Tu és santo, digno, grandioso, poderoso. Não há ninguém como Tu, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Nem nunca haverá. Tu és grandioso, Deus. E eu clamo, Pai Santo, vem nesse lugar com Tua glória, ministra aos nossos corações, quebrando, Senhor, quebrando as conformidades do nosso coração com o nosso estilo de vida atual, com o nosso nível atual. Quebra as conformidades do nosso coração, nos leva a avançar, nos leva a ir além. Mexe com a nossa estrutura, Jesus. Mexe com a nossa estrutura, Jesus. Transforma a nossa mente para que haja renovação de entendimento, para que haja uma mudança de comportamentos. Transforma a nossa mente para que a gente possa alcançar o resultado da Tua vontade boa, perfeita e agradável. Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã. Que nós saiamos daqui hoje transformados e não como nós entramos. Derruba as nossas limitações por terra, Jesus. Quebra as nossas desculpas. Lança por terra, Jesus, as nossas desculpas, que são tantas que criamos. Nos leva a um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus. Diário, dia após dia. Toca no coração desse homem, toca no coração dessa mulher, trazendo desejo, trazendo, Senhor, desejo de uma vida diária de intimidade e um novo nível, um nível profundo, um nível, Senhor, em que nós não conseguimos sustentar os pés, Pai Santo, mas que nós estamos completamente à mercê da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.